Pronto, voltei a gravar aqui agora, segunda parte, tá? Então, aqui, né, só voltando, né, a gente tem dois tipos de medicamentos, medicamentos que podem retardar um pouco, tá, a, a motilidade gastrointestinal, da mesma forma que eu tenho medicamentos que podem, tá, acelerar essa motilidade, tá bom? Então, medicamentos que vão agir aumentando a contração de musculatura lisa, automaticamente ele acelera o peristaltismo e a motilidade acelera. Medicamentos que diminuem essa contração, automaticamente diminui esse peristaltismo e vai promover, tá, a diminuição da motilidade. Agora, distribuição. Como que a gente entende, como que a gente enxerga a influência da distribuição, tá, nas interações medicamentosas? Para falar de distribuição, primeiramente nós temos que lembrar o quê? Nós temos que lembrar que a medicação, o fármaco, quando ele chega na circulação sanguínea, parte dele vai estar ligada à proteína plasmática e parte vai estar desligada. Então, você vai ter duas frações desse fármaco na circulação sanguínea, né? Então, você vai ter a fração do fármaco que vai estar ligada e a fração do fármaco que vai estar, no caso, livre ou desligada, tá? Então, isso vai determinar para nós a parte, inclusive, que faz o efeito. Então, o que você tem que ter consciência disso, né? Nós vamos ter duas frações de fármacos. A gente tem inicialmente o que a gente chama de biodisponibilidade. O que seria a biodisponibilidade? A biodisponibilidade estaria relacionada com a fração do fármaco, né, que vai chegar inalterado na circulação. Então, a biodisponibilidade é a fração do fármaco que chega à circulação sistêmica para agir. Mas o que acontece? Essa biodisponibilidade do fármaco quando ele chega na circulação sistêmica, o que ele vai encontrar? Ele chega lá e vai encontrar as proteínas plasmáticas. Então, parte desse fármaco que chegou na circulação vai continuar na sua forma livre e a outra parte desse fármaco vai ficar na sua forma ligada. Tá? Então, você vai ter duas frações desse fármaco na circulação. O que vai estar na forma livre e na forma ligada. Esse fármaco que está na sua forma livre, tá? O que está na sua forma livre é o que vai realmente realizar, é o que realiza o efeito do fármaco naquele momento, tá? Então, esse que está na forma livre é o que realiza o efeito naquele momento. É ele que vai ter a capacidade de realizar o efeito. Essa parte do fármaco que está na sua forma ligada, ele vai dizer que ele se encontra na forma de depósito. Tá? Então, esse fármaco que está na forma ligada, tá? Ele está na sua forma de depósito. O que seria o depósito? Depósito estaria relacionado com a fração do fármaco, tá? A forma de depósito seria a fração do fármaco que vai se encontrar ligada, tá? É a fração do fármaco que vai estar ligada. Naquele momento, ele está como depósito, por quê? Porque ele está ali na circulação, mas não tem a capacidade de agir. Porque como ele está conectado à proteína plasmática, vamos dizer que essa aqui seja a porção dele que ele se liga ao receptor. Como essa porção aqui está conectada à proteína plasmática, né? A proteína plasmática está levando ele para a circulação, e enquanto ele estiver ligado a ela, ele não consegue se ligar. Por quê? Porque a fração do local que ele se liga está bloqueada. Agora, vai chegar um momento que a proteína vai desligar dele. Na hora que desligar, ele agora, então, consegue ir lá e fazer a ligação. Então, ele está na forma de depósito porque essa fração dele vai ficar ali inoperante naquele primeiro momento, só que essa forma que está livre, aos poucos, ela vai sendo liberada e eliminada do corpo. Então, essa fração ligada tende a desligar para fazer a compensação do equilíbrio
e o medicamento então continuar fazendo efeito, tá bom? Então, basicamente, distribuição, você tem que pensar nisso. Na distribuição, você tem que pensar nisso. Você tem que pensar que existe uma fração que está ligada e uma fração que está livre. A fração do fármaco livre é aquela fração ativa naquele exato momento, tá bom? A fração que está ligada é a fração de depósito e que não terá a capacidade de agir naquele determinado momento. Tudo bem? Beleza. Agora, dando continuidade aqui. Nós temos também uma outra situação que tem que ser levada em consideração, tá? Que seria, primeiro, né, só complementando aqui dessa fração livre e a fração ligada, essa fração ligada vai estar ligada principalmente a uma proteína chamada albumina, tá? Então, a albumina é a principal proteína, tá, que existe na circulação. Você tem duas proteínas, você tem a, a albumina e a alfa-1 glicoproteína ácida, tá? São as duas proteínas plasmáticas mais comuns que você vai ter na circulação. É a albumina e a alfa-1 glicoproteína ácida. Qual que é a diferença existente entre essas duas? Tá? É até bom vocês anotarem isso. Tá? Qual vai ser a diferença existente nessas duas? Espera aí. Proteínas plasmáticas. Uma é a albumina. Vocês estão conseguindo enxergar o que eu estou escrevendo, digitando? Sim. Sim. Beleza. Que aí vocês se apoiam no que eu tiver, no que eu estou digitando, que aí fica fácil até para vocês organizarem as suas anotações aí. Então, vocês têm duas. A alfa-1 glicoproteína ácida e a albumina. Tá? São as duas proteínas plasmáticas mais comuns. As proteínas, elas tendem a se ligar a fármacos por atração. E se ela vai se ligar por atração, como que a atração ocorre? Os opostos, né, vão, no caso, se atrair. Os opostos se atraem. Então, o nome aqui você já vê. Alfa-1 glicoproteína ácida quer dizer que é uma proteína plasmática de natureza ácida. Se essa proteína ela é de natureza ácida, significa que ela liga-se a fármacos básicos, tá? Ela liga-se a fármacos de natureza básica, né? Básicos ou de natureza alcalina, tá? Já a albumina, tá? A albumina já é uma proteína plasmática de natureza alcalina. Ela é básica. Como ela é básica, tá? Liga-se a... Como ela é básica, ela liga-se a fármacos ácidos. Tá bom? Só um pouquinho enquanto vocês anotem. Então, são as duas proteínas que nós temos. Albumina e alfa-1 glicoproteína ácida. A albumina, ela é básica, então ela se liga a fármacos ácidos, e a alfa-1 glicoproteína ácida é ácida, se liga a fármacos básicos, tá? São as duas que nós vamos ter, tá? Comumente na circulação, e como eu falei para vocês, os fármacos eles são de naturezas ácidas ou básicas. Então, de acordo com a natureza do fármaco, se ele é ácido ou se ele é básico, ele busca, né, essa ligação. Mas as ligações ocorrem principalmente a partir da albumina, tá?
E essa ligação, ela é importante porque aonde você pode ter interação medicamentosa? A interação medicamentosa ela pode acontecer porque pode haver, tá, uma competição por essa ligação à proteína, mas nós vamos ver isso um pouquinho mais na frente, tá bom? E, que é o que eu acabei de comentar, né? O motivo desse problema vai estar relacionado a essa competição e deslocamento. Que deslocamento? Eu tenho, por exemplo, dois fármacos ligados à mesma proteína. Eu tenho dois fármacos que gostam de se ligar à mesma proteína. Então, esse fármaco está aqui, ó, ligado à proteína. Aí vem um segundo que quer se ligar exatamente no mesmo lugar. O que vai acontecer? Os dois querem ligar no mesmo local. Um, então, por exemplo, se esse está ligado aqui, esse quer ligar, se ele for mais forte, ele liga e acaba deslocando esse outro. Tá? Então, ele vai conseguir se ligar, mas para ele se ligar, ele tem a necessidade de deslocar o outro fármaco que estava ali. Quando essa competição ocorre desta forma, o que ela faz? Ela faz com que aquele fármaco que estava ligado agora se torne livre. Então, agora você tem esse fármaco livre. Qual a consequência disso? A consequência é que ele, quando estava ligado, ele era apenas fração de depósito. Agora que ele está livre, ele está na sua fração ativa. Então, você acaba aumentando a concentração do fármaco livre disponível para realizar uma ação naquele determinado momento ali, tá? Nós vamos comentar sobre isso, tá? E o volume aparente de distribuição. O volume de distribuição está relacionado com a quantidade que o fármaco vai ser distribuído pelo corpo e chega aos tecidos. Esse aqui nós não vamos dar, nesse momento, uma atenção tão importante, não. Nós vamos concentrar mais, principalmente, nessa competição de deslocamento aqui. Olha, essa competição, professor, você falou que o outro mais forte. Esse mais forte seria na miligrama ou na composição química dele? Nas duas coisas. Ou na concentração, são as duas coisas que interferem, são as duas coisas que influenciam o fármaco a realizar a sua ligação. É a sua concentração e a sua afinidade pelo receptor, tá? Pelo local de ação, tá? Então, as duas coisas importantes. Tem a ver com a afinidade, tá? E a sua concentração no local, tá bom? Beleza? Ah, tá. Então aqui, por exemplo, ó, aqui alguns exemplos de fármacos que nós temos que fazer um breve comentário. O que nós temos aqui, ó? Nós temos aqui exemplos, por exemplo, de fármaco anticoagulante. Olha o que ele vai falar aqui, ó. Fração livre do fármaco no nosso soro. Então, olha bem o que ele quer dizer. Ele está dizendo para você que a varfarina, que é o famoso Marevan, né? Que é um anticoagulante muito usado, a varfarina, ela apresenta uma fração livre de 0,5%, tá? Você dizer que a varfarina ela tem uma porção livre de 0,5%, o que você está querendo dizer? Você está querendo dizer isso aqui, ó. Você está querendo dizer que a varfarina ela vai ter 0,5% dela livre no plasma e os outros 99,5% dela ligada à proteína plasmática. Olha a situação da varfarina. A varfarina, quando ela chega na circulação sanguínea, tá? Entenda, os 100% da substância que chegar na circulação sanguínea, na hora que ele chegar na circulação, imediatamente as proteínas já vão de encontro ao fármaco. Então, na hora que esse fármaco, ele chega inicialmente 100% livre na circulação. Aí, quando ele chega lá, as proteínas plasmáticas já vão de encontro e já vão começar a se ligar ao fármaco. Cada fármaco tem a sua natureza de ligar uma certa quantidade, né, nas proteínas. Cada um vai ter sua natureza, igual você pode observar aqui, ó, varfarina fica 0,5% livre, o sulfisociclano
dexazoxazol fica 10% livre, a fenitoína fica 10% livre, a clorpropamida fica 13% livre. Então, cada um tem sua característica. No caso da varfarina, praticamente ela inteira, quase toda, se liga, ficando só essa fração livre. Aí a gente pode pensar assim, pô, professor, mas só essa fração livre aqui, então não significa que ela é fraca, ela não vai fazer um efeito como deveria. Mas aí que está o detalhe. O que é a indústria farmacêutica? Qual é o papel da indústria farmacêutica? A indústria farmacêutica vai calcular a quantidade que ela precisa da varfarina no sangue livre para agir. Então, a indústria farmacêutica vai estudar e calcular qual a quantidade livre que ela precisa no sangue para agir. Aí vamos dizer que você precisa lá de 10 microgramas livre no sangue para agir. O que a indústria farmacêutica faz? Ela vai fazer esse cálculo agora. Ela sabe, então, que dos 100% que chegar no sangue, apenas 0,5% vai ficar livre. O que ela faz? Ela vai calcular uma quantidade que chegue no sangue, esses 100%, para que apenas 0,5 fique livre e essa quantidade que fique livre seja suficiente para ligar e fazer efeito. Então, a indústria já calcula isso tudo. Não quer dizer que o medicamento não presta. Não presta, ele é bom. Tá? Só que isso aqui foi tudo calculado para ele chegar a essa concentração lá no sangue e conseguir fazer o efeito. Agora, qual é o perigo de uma medicação como essa? Porque você pode ter medicação como a varfarina, que a fração livre é pequenininha, como você pode ter também medicamentos cuja fração livre seja grande. Qual a diferença? Qual o problema disso? O problema é o seguinte, imagina que a varfarina seja administrada junto com uma substância que dispute com ela a ligação pela mesma proteína plasmática. Tá? Um exemplo que pode acontecer é com o AS. O AS pode realizar interação com a varfarina. Como que seria a interação do AS com a varfarina? A interação do AS com a varfarina vai acontecer por quê? Porque o AS compete pela ligação à proteína plasmática. Então, olha o problema que vai dar. Olha o problema. O AS compete. O AS, ao entrar em contato com a varfarina, o que o AS vai fazer? A varfarina está aqui ligada. O AS vai lá, liga e desliga a varfarina. Qual a consequência disso no organismo? A consequência vai ser o seguinte. Você imagina que, olha só, 0,5% só da varfarina estava livre. Você imagina que o AS chega aqui e consiga deslocar 1% dessa varfarina que estava ligada e a transforma em livre. Olha bem, ele consegue deslocar apenas 1%. Vamos dar uma olhada o que aconteceu? O que significa 1%? Você vir aqui e deslocar 1%, esse 1% que estava ligado agora está livre, vocês não concordam? Só que você já tinha 0,% livre. Então, com o deslocamento desse 1%, a fração livre total agora é igual a 1,5%. Todo mundo concorda com isso aqui? A varfarina já estava 0,5% livre. Na hora que o AS resolveu competir com a varfarina, ele foi lá, competiu com ela e desligou 1%, só 1% dessa varfarina livre. Esse 1% junta com o meio que já estava livre e vira 1,5%. Agora vamos para a conta proporcional, vamos para a proporção agora. Quando a varfarina estava 0,5 livre e passou para 1,5 livre, quanto proporcionalmente você aumentou a concentração da varfarina? Quem pode me responder? Só um minutinho, enquanto eu pego mais água. Você triplicou a dose. Oi? Três vezes mais. Eu ouvi 3 vezes?
Sim. Exato. 3 vezes. Tá? 150% em percentual, 150%. Exato. 3 vezes. Então, você transformar a fração livre dela de 0,5 para 1,5%, você aumentou 3 vezes a concentração que ela vai estar livre no sangue e automaticamente a concentração que ela está disponível para agir no organismo. Você triplicou a concentração dela. Então, vamos dizer, eu não lembro de cabeça agora aqui qual que é a concentração da varfarina. Ajude aí alguém aí. Alguém lembra de cabeça? Qual a concentração da varfarina? 5 miligramas. Quanto? É 5. 5. Então, vamos dizer que o paciente está usando 5 miligramas para fazer a coagulação dele ficar, para o sangue ficar mais fluídico, né? Porque ele está tomando 5 miligramas para deixar o sangue numa concentração ideal lá. Ao invés agora de estar tomando 5 miligramas, é como se ele estivesse tomando agora 15 miligramas, tá beleza? É como se ele estivesse agora tomando 15 miligramas de varfarina. Então, você está tomando agora uma dose 3 vezes maior. Qual a função da varfarina? Ela é anticoagulante. Como ela é anticoagulante, ela vai fazer a coagulação parar. Se você aumenta 3 vezes essa força, a coagulação vai ficar numa lentidão tão grande que esse paciente agora pode sofrer hemorragia, pode sofrer de sangramento. Entenderam a ideia? Isso fazendo uso uma vez só ao dia, né? Oi? E isso sendo usado uma vez só ao dia, um comprimido. Isso sendo Então, usado uma se vez. fosse aprazado em 3 vezes ao dia, quer dizer, 9 vezes mais. O estrago seria 9 vezes mais. Seria um estrago muito maior. Um perigo incrível. perigo Se tivesse qualquer cortezinho, complicou. Nem encanar aqui. Exatamente. E eu vou te falar mais, não precisa nem um corte. Dependendo do paciente, o simples fato dele fazer, às vezes, um exercício físico um pouquinho maior, ele pode ter sangramento gastrointestinal. É muito sério. Ele pode ter um sangramento profundo. Então, fica a dica para vocês. Na hora que vocês pegarem 2 medicamentos para avaliar riscos de infecção, risco de interação, olhar a interação. Se falar que eles competem a proteína plasmática, a primeira coisa que você vai olhar é isso. Entendeu? Então, agora, eu queria que vocês observassem o seguinte. O medicamento, vocês vão anotar assim no caderno de vocês. O medicamento que possui uma pequena fração livre, o medicamento que possui uma pequena fração livre Tira os cachorros aí, Vivaldo. Vou tirar ele agora. O medicamento que possui uma pequena fração livre é o mais perigoso numa interação medicamentosa por competição à proteína plasmática. Competição o quê? Oi? Competição o quê? Competição a proteínas plasmáticas. Então, o medicamento que possui uma pequena fração livre é o mais perigoso numa interação medicamentosa que compete à proteína plasmática. Isso. Mas vocês conseguiram entender o porquê que ele é perigoso? Porque como a fração livre dele é pequenininha, galera, demais, é muito pequenininha, qualquer alteração que você tenha nessa fração livre impacta percentualmente numa grande quantidade.
Pô, o cara tem 0,5% livre. Se de 0,5 ele passa para 1% livre, cara, tu dobrou a concentração dele. Dobrou. Entendeu por que é perigoso? Sim. Agora, por exemplo, se nós falarmos dessa situação aqui, ó, fração ligada agora, ó, por exemplo, ó, olha a situação desses fármacos aqui, ó, fração ligada. Eu tenho aqui, por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, sei lá, a ampicilina. A ampicilina, ela tem 25% ligada, tá vendo? O clorofenicol, digoxina, já tem de 30% a 75%. Mas vamos pegar aqui a ampicilina, que tem 25% ligado. O que significa isso agora? Olha só o que significa, hein? Então quer dizer que 75% está livre, né, nesse caso? Isso, exatamente. Então a ampicilina, ela tem 25% ligada. Se ela tem 25% ligada, como o nosso colega já adiantou aí, significa que ela tem 75% livre, tá? Vamos dizer que essa medicação sofra uma competição. Fármaco A compete com ela. Vamos dizer que o fármaco A compete com ela. E esse fármaco A, ao competir com ela, olha bem, ele desloca 5% da fração ligada. Olha só a ideia que eu estou criando aqui, hein? Só para vocês entenderem a minha linha de raciocínio. Hein? O fármaco A compete com a ampicilina e na hora que ele compete, ele desloca 5%. Aquela outra lá eu coloquei para deslocar só 1%. Agora ele está deslocando 5% da fração ligada. Mas se ele desloca 5% da fração ligada, o que significa dizer isso? Se ele vai deslocar 5% da ligada, significa que a fração livre, que era 75, após o deslocamento, passa a ser quanto? Eu não desliguei 5% aqui? Esse 5% que eu desliguei virou livre também, não virou? Então, era 75 que eu já tinha. Vai aumentar. Mais 5% agora que também está livre. Eu teria agora, então... Vai ter um acréscimo de 80%. 80% de fração livre. Agora, me falem vocês agora, qual foi a consequência para esse fármaco, essa ampicilina? O que mudou nessa ampicilina em risco à saúde de um paciente? Ela sai de uma fração de 75% livre para uma fração de 80% livre. Mudou muita coisa? Quase nada. Quase nada. É a mesma coisa de você estar tomando um medicamento. É a mesma coisa que você está tomando um medicamento lá, 75 miligramas, e você erra na conta e toma 80 miligramas. Mudou o quê? Mudou nada, pô. Mudou nada. O efeito vai praticamente nem fazer alteração direito. Então, isso é para mostrar para vocês que o medicamento que tem uma fração livre muito pequena, diferente desse, que a fração livre é grande. O medicamento que tem uma fração livre muito pequena, tá? Ele corre muito mais risco, tá? Ele corre muito mais risco de trazer danos ao paciente do que o medicamento que tem uma fração livre, no caso grande, tá bom? Então, o objetivo era mostrar isso para vocês. Era mostrar que quando a fração do medicamento é livre e ela é pequenininha, tá? Os riscos com ela são muito maiores. Por quê? Porque qualquer deslocamento bobo que você faça, você proporcionalmente aumenta muito. Agora, proporcionalmente, qual foi o aumento que ocorreu aqui? Proporcionalmente. Vou fazer a conta para vocês proporcional aqui, ó. Proporcionalmente, ó,
5 vezes Uns 100, 8%, sei lá. Menos de 10%. 5 vezes 100 dividido por 75. Não, 8,9. 6,66%. Você aumentou aproximadamente 7%. Você teve um aumento de 7% na fração. 7%. E naquela alteração que a gente viu de meio para 1,5, o aumento foi de 300%. Porque aumentou 3 vezes, entendeu? Então, a proporção do aumento quando a fração ligada, quando a fração livre é pequena, é muito maior. E isso impacta diretamente na ação do fármaco no organismo. Tudo bem? Entenderam por que a fração livre, quando ela está pequena, o risco é maior? Entendi. Beleza, então. Sim. Então, vamos dar seguimento, então, agora. Deixa eu só apagar isso aqui. Eu estou perdendo um tempinho maior com isso aqui, galera, porque isso aqui são as interações farmacocinéticas, isso aqui esclarece muita coisa para vocês, entendeu? Ajuda vocês demais na vida profissional a pegar uma bula, ler uma bula e se virar sozinho, entendeu? A atividade é para entregar que dia, professor? Atividade é para entregar junto com a prova, mas como a prova ainda está em fase talvez de sofrer alguma alteração, vamos aguardar uma resposta primeiro da coordenação para a gente saber. Aí eu falo com vocês, tá beleza? Mas a princípio tá de boa, vai fazendo com calma aí, tá bom? Beleza. Aqui um exemplo, né? Você tem a droga aqui, ó, 90% ligado e 10% livre. A droga B tinha 90% de ligação e ela vai e desloca a droga A. Então, você vê que a fração livre, ó, de 10% é uma fração pequena. Aí, como ela consegue deslocar 10% da fração ligada, a fração de 10% livre passou para 20% livre. Na prática, isso implica em quê? Repete a pergunta aí, por favor. Nessa interação do fármaco A com o fármaco B, né? Ou a droga A com a droga B. A droga B, quando ela é ligada quando ela é administrada junto com A, ela faz com que a droga A, que tinha 10% livre, agora ficar com 20% livre, tá vendo? A substância A, que tinha 10% livre, agora tem 20% livre. Então, eu tenho agora a substância A, que estava com 10%, agora 20%. Qual que é a consequência disso? Uma diminui o efeito da outra. Isso. Significa dizer o quê? Que a droga B, ela aumentou Droga o B efeito de diminuiu o A? efeito, aumentou o efeito da A. Ela Isso. aumenta o efeito de A ou diminui o efeito de A? Ela aumentou o efeito de A e diminuiu o efeito dela. Porque deixou mais porção livre, né? Por que que ela aumentou o efeito de A? Porque agora ficou a concentração, a que está ligada ficou menor, né? E a que está livre ficou maior. Isso. Porque elas competem, no caso, pela mesma proteína plasmática, né? Isso. E é a fração livre da droga que consegue realizar o efeito, né? Lembre-se sempre disso, é a fração livre da droga que faz o efeito. Então, se eu aumentei a porcentagem da fração livre, o efeito tende a ser maior. Por quê? Quanto maior a concentração, maior o efeito. Tudo bem? Beleza? Ok. Beleza. Esse que é o ponto que vocês têm que olhar. Não é ficar olhando para número, não. É olhar o que isso significou em proporção. Era 10, passou para 20. 20 dividido por 10 dá 2. Quer dizer, eu dobrei a quantidade. Eu aumentei, então, 100% a concentração disponível no sangue para poder fazer efeito. Com certeza, você dobrou a quantidade. Tá bom? Essa parte do volume de distribuição aí a gente vai passar para frente. Tá? E aqui mostrando aqui mostra alguns exemplos, tá? De interações que podem ocorrer, tá?
Estão mostrando, né? O que pode estar acontecendo nessas interações. Aí, o que eu queria que vocês fizessem? Depois vocês vão pegar cada exemplo desse. Vocês estão vendo que a combinação dos fármacos aqui em cima está gerando uma reação aqui, uma reação prejudicial. Está vendo? Ó? Nessa combinação gerou, por exemplo, para mostrar para vocês o que eu quero de vocês. O que eu quero de vocês. Nessa combinação gerou hemorragia, não gerou? Sim. A hemorragia é sangramento. Sim. Se gerou sangramento, aí você vai. Eu quero que você relacione o efeito final que aconteceu com qual dos fármacos que realizou esse efeito. Por exemplo, hemorragia. Hemorragia está relacionada com quem? Com varfarina, não é? Varfarina. Isso. Isso. Então, se gerou hemorragia, porque qual foi a consequência sobre a varfarina? Aumentou. O fármaco B aumentou a forma livre da varfarina, no caso. Isso. Não sei a Aumentou porcentagem, mas... Isso. Aumentou a forma livre dela, porque se chegou a dar hemorragia, é porque ela aumentou a sua ação. Vocês não concordam? Então, o fármaco B aumentou a ação da varfarina. Se aumentou é porque tornou a fração livre dela maior. Agora, nessas outras situações que vocês estão vendo aqui, eu quero que vocês, pelos efeitos que aconteceram, eu quero que vocês depois façam, na próxima aula a gente justifique o que essa segunda substância fez com a primeira para ter gerado esse efeito, entendeu? Então, por exemplo, coma hipoglicêmico. Por que ocorreu um coma hipoglicêmico? O que ela fez com a tolbutamina? Por exemplo, hipertiroidismo. Por que ocorreu hipertiroidismo? Qual o efeito sobre a tiroxina? Digoxina. Por que ocorreu isso aqui? E a fenitoína, por que realizou isso aqui? Tá, beleza? Então, eu quero que vocês avaliem. Nesse caso aqui, todas elas, se você observar, foi feito já de uma forma proporcional para facilitar seu entendimento, né? Então, as primeiras substâncias, tá, estão sendo responsáveis por esses efeitos. Então, na verdade, as segundas substâncias aqui estão sempre aumentando o efeito da primeira. Se estão aumentando, tá? Todas elas estão fazendo uma competição, né? Elas estão fazendo uma competição e se ligando e tornando essas outras substâncias mais livres. E se elas se tornam mais livres, elas conseguem estar realizando uma ação mais intensa. E a ação mais intensa delas está gerando essas consequências aqui, né? Fenitoína, aumento dos níveis séricos da fenitoína. Fenitoína é o quê? É um anticonvulsivante, né? É o idantal. Então, uma maior fração livre da fenitoína agindo, e ela por ser um anticonvulsivante, todo anticonvulsivante também é sedativo, né? Então, ele pode promover uma sedação profunda, ao ponto, dependendo do medicamento, de gerar até quase um coma, tá? Digoxina aumenta a intoxicação. O que é intoxicação? O que é intoxicação digitálica? Intoxicação digitálica é porque a digoxina é um medicamento que é conhecido como medicamento digitálico, tá bom? Então, a digoxina é conhecido, a digoxina é classificada ou como digitálico ou também como glicosídeo cardiotônico. Então, ela é um digitálico. Quando ela realiza uma intoxicação, quer dizer, a sua superdosagem traz esse processo toxicológico para a pessoa, a gente diz que a pessoa sofreu uma intoxicação digitálica. Então, o termo intoxicação digitálica tem a ver com níveis aumentados de digoxina. No caso do problema, entendi. entendeu? E a intoxicação digitálica, ela vai acontecer principalmente por uma arritmia cardíaca severa que ela pode gerar no paciente, tá? Ela gera Professor, só uma dúvida aqui rapidão. Fala aí. Lá que você tinha colocado lá no slide, que a digoxina, no caso, ela tem mais de 80% livre. Como que seria, então, essa? Ela pode ter de 30% a 75% livre de digoxina. Desculpa, 30% a 75% ligado. Perdão. Então, ela pode ter de 30% a 75%. Então, vamos dizer
que ela esteja com Ah, não, é 75%. porque ali ela tá repetindo, então ela tá tanto... Ah, não, é digoxina, desculpa. Eu de confundir com digotoxina. A digitoxina que você confundiu aqui, né? Tá? A Isso. digitoxina é do mesmo grupo da digoxina, tá? Elas têm ações semelhantes, tá bom? Mas no caso da digoxina Beleza. aqui, ó, ela está 75% ligada, então ela pode estar até 75% ligada e 25% livre. Dependendo da competição que ela sofre, vamos dizer que esses 25% passem para 50%, entendeu? Dobre, entendeu? Se dobra, aumenta esse Entendi. efeito. E a digoxina, ela tem um outro problema, tá, gente? A digoxina, ela é um medicamento de janela terapêutica muito curta, ou seja, de margem de segurança muito curta. O que significa isso? A dose que faz efeito é muito próxima da dose tóxica. Entendeu? Então... É 0,5, se não me engano, né? É 0,5 miligramas, eu acho. Bem baixa a dosagem dela. A dose Então, nesse elevada... caso, é importante frisar, né? Já que nem todos os que têm uma fração ligada muito baixa, nesse caso aí, ela tem a fração ligada um pouco alta, já que ela, numa dose um pouco elevada, já pode ser tóxica também, não no caso das bem baixas também. Isso, é porque no caso da digoxina, o que acontece? É porque a digoxina, a margem de segurança dela é muito pequenininha. Então, qualquer aumento bobo que ela sofre, ela já pode estar gerando, entendeu? O problema. Então, o problema da digoxina é esse aqui, ó. Tá, ó. Você tem aqui, ó, dose mínima e, ó, dose máxima. Significa o quê? Significa, então, que a digoxina, olha como que ela trabalha. Margem de segurança é muito pequena, né? Olha como que ela trabalha, ó. Ela trabalha assim. Então, a concentração, o pico plasmático dela, a concentração máxima que ela chega é essa aqui. Significa o quê? Significa que qualquer concentraçãozinha, qualquer concentração boba que você aumentar dela aqui, ó, ela ultrapassa a dose máxima, que é essa aqui. Ela vai ultrapassar essa dose máxima e vai gerar no paciente um quadro de intoxicação. Aí o coração entraria em fibrilação, professor? Ele entra numa arritmia severa, e vai ter uma parada, ele para, entendeu? Não por fibrilação, porque no caso não tem a ver com a parte... eu não sei te falar exatamente ali, mas eu acho que não tem a ver simplesmente com a parte elétrica, não. Você tem a ver com alterações também nos níveis de cálcio do coração, entendeu? E ele acaba sofrendo essa parada. Essa parada é muito perigosa, porque é uma parada que muitas vezes você não consegue voltar, não, entendeu? É diferente de um coração estar fibrilando. O coração está fibrilando, né? É como se ele tivesse dado um curto na parte elétrica. Então, você entra com o desfibrilador, dá um choque nele, e o choque reseta o coração e ele volta a bater. No caso dessas paradas com digoxina, que elas são perigosas, porque elas podem ser irreversíveis. Entendeu? Perigosíssimo. Entendi. Agora, biotransformação, tá? No caso da biotransformação, como que seria a influência que o fármaco pode realizar sobre a biotransformação? A influência que o fármaco pode realizar sobre a biotransformação agora é o seguinte. Vocês devem lembrar, vocês devem ter estudado, né, com a professora Ana Malha, né, que a biotransformação do fármaco é aquelas alterações químicas que o fármaco sofre, visando principalmente a sua eliminação. Correto? Correto, pessoal? Ou não? Desculpa, não entendi. Biotransformação. Preparação que o fármaco sofre, visando principalmente
essas transformações químicas visando a sua eliminação. Tá correto isso? Ah, não lembro. Não lembro, né? Então, vocês anotem isso aí, que o que eu falei está corretinho, tá bom? Quando você promove a biotransformação de um fármaco, quando você promove a biotransformação, primeira coisa, lembrar que é o mesmo que metabolização. Mesmo que metabolização, tá? Primeira coisa importante aí. Beleza. Professor, a letra ficou da mesma cor do que o slide, ficou ruim de ler. Eu acabei de perceber isso aqui, eu tô até tentando corrigir essa besteira que eu fiz aqui. Deixa eu ver se melhora aqui. Melhorou? Sim, Tá mais visível agora, né? sim, agora dá para ler, valeu. Beleza. Tá? Então, biotransformação é o mesmo que metabolização. Transformações químicas seria o significado, né? Transformações químicas sofridas pelo fármaco, visando principalmente a sua eliminação. Visando principalmente a sua eliminação. Porque o fármaco, para ele sair do corpo, ele precisa ser preparado, né? Lembra que quando ele entrou na sua forma mais lipossolúvel, então para ele conseguir sair, o fígado tem que, principalmente o fígado, né? Tem que o transformar para uma forma mais hidrossolúvel para então promover a sua saída. Então, biotransformação, que é o mesmo que metabolização, são as transformações químicas sofridas pelo fármaco, tá? Pelos fármacos, visando principalmente a sua eliminação. Então, essa biotransformação ela tem que acontecer para poder facilitar a eliminação do fármaco. Se o fármaco não sofre essa biotransformação, ele não consegue ser, então, eliminado, tá bom? Então, isso é importante acontecer para ele ser eliminado. Então, se a biotransformação não acontece, ele não consegue ser eliminado, ele acaba ficando agarrado na circulação sanguínea, tá bom? Essa que é a linha de raciocínio. Então, é isso que eu quero que vocês tenham a partir de agora, fixem essa informação. O fármaco precisa ser biotransformado, então, para ser eliminado, tá? Ele tem que ser biotransformado para, então, facilitar a sua eliminação. Agora, o que acontece? Essa biotransformação é realizada pelas enzimas metabolizadoras encontradas principalmente no fígado. Então, a biotransformação ou metabolização é realizada principalmente pelas enzimas metabolizadoras localizadas no fígado, tá? E essas enzimas que fazem esse processo de biotransformação do fármaco. O que acontece? Da mesma forma que a gente viu aquele lance da competição às proteínas plasmáticas, tem uma coisa que acontece na biotransformação. Não existe uma enzima apenas, existem vários tipos de enzimas. Deixa eu ver se aqui... Deixa eu apagar isso aqui de uma vez para facilitar o nosso entendimento. Aqui, ó. Existe um complexo enzimático chamado citocromo P450, tá? Vocês devem ter visto um pouco disso, tá? Vocês se recordam do citocromo P450, pessoal? Sim. Lembro que existe. Só um detalhe. Tem um resumo aqui. Então, o citocromo P450, ele é o conjunto de enzimas metabolizadoras que existe no nosso organismo, tá bom?
É o conjunto de enzimas metabolizadoras que existe no nosso organismo. Agora, qual que é o detalhe? Todas essas enzimas, por exemplo, estão lá no fígado. Aí que é o detalhe, existe uma seleção por parte delas. Por exemplo, a enzima do complexo citocromo P450 mais conhecida e de maior quantidade é essa aqui, ó, chamada citocromo P450 do tipo 3A4. Então, a principal enzima do complexo aqui é essa aqui, ó. É a enzima do tipo 3A4. Então, toda essa fração que você está vendo aqui, ó, em azul, corresponde à fração dessa enzima 3A4. Toda essa fração aqui, ó, é a fração da enzima 3A4, tá? Então, é a maior porção de enzimas que eu tenho no organismo, tá? Esse complexo enzimático aqui. Agora, esse complexo enzimático é responsável por metabolizar determinados medicamentos. Essa outra enzima aqui, que é a 2C8, vai metabolizar outro tipo de fármaco. Essa enzima aqui, 2D6, vai metabolizar outro tipo de fármaco. Essa enzima 1A2 vai metabolizar outro tipo de fármaco, tá? Então, cada enzima dessa tem por característica, tá, metabolizar um tipo de fármaco diferente, tá bom? Cada enzima dessa aqui, tá, vai metabolizar um tipo de fármaco. O que acontece? Vamos dizer que eu tenho um fármaco que é metabolizado por essa enzima. Aí, de repente, eu administro um fármaco B. Aí, esse fármaco B que eu administrei, ele tem a capacidade, esse fármaco B que eu administrei, ele tem, por exemplo, a capacidade, só um minutinho. Vamos dizer que um fármaco B agora. Eita. Eita. Vivaldo, habilitou o microfone e... Pronto. Vocês dois. Bloqueei que estava rolando um The Voice, né, na casa de alguém aí. É a primeira dama. Primeira dama com o rapaz. Essas quarentenas fazem isso, né? Deixa eu apagar essa porqueira aqui. Então, imagine, tá? Imagine que eu tenho um fármaco B. E esse fármaco B, ele consiga aumentar, tá, a quantidade de enzima 3A4. Então, observe só o que aconteceu, ó. Eu administrei um fármaco B e esse fármaco B conseguiu agora aumentar o número de enzimas do tipo 3A4. E vamos dizer que essa enzima 3A4 é uma enzima que tem por característica metabolizar esse fármaco A. Tá? Então, essa enzima 3A4, acompanha a linha de raciocínio. Essa enzima 3A4 é uma enzima que tem a capacidade de metabolizar o fármaco A. Ela que metaboliza o fármaco A. Ao administrar o fármaco B, que é essa segunda substância, esse fármaco B teve a capacidade de aumentar a quantidade dessa enzima. Qual a consequência que esse fármaco B fará para o metabolismo do fármaco A? Bom, ele vai ser eliminado mais rápido, no caso, né? Como o fármaco B, mas você falou de uma forma mais direta, né? Mas vamos falar por todas as etapas que ele vai fazer. Vamos descrever, então. O que o fármaco B fez? Aumentou a quantidade da enzima do citocromo P450 do tipo 3A4. Se aumentei o número de enzimas desse grupo, se eu aumentei essa enzima, automaticamente eu aumento também a velocidade de metabolismo sobre a substância A. Se eu estou metabolizando mais a substância A, automaticamente eu acabo, então,
aumentando muito a eliminação dessa substância A, tá bom? Eu acabo aumentando a sua eliminação. Então, o aumento do metabolismo sobre a substância A, ela é mais metabolizada e automaticamente vai aumentar, então, a sua eliminação. E raciocínio contrário você pode fazer também. Imagine agora um raciocínio contrário. Imagine agora que a gente tem o contrário, tem uma diminuição agora, tá? Imagine que eu tenho agora a diminuição. Agora eu tenho a No caso, diminuição. agora a substância B vai diminuir a quantidade da enzima C do tipo 3A4, né? Aí um fármaco Isso. vai demorar mais a ser eliminado. Se a substância B agora vai diminuir a produção dessa enzima, automaticamente eu teria agora uma diminuição no metabolismo dessa substância. Do Se fármaco A. se eu tenho uma diminuição no metabolismo dessa substância, automaticamente, tá? Eu vou ter agora uma diminuição de sua eliminação, tá bom? Então, é assim que é a linha de raciocínio que a gente tem que fazer. Se você diminui o metabolismo, automaticamente você diminui a eliminação da substância. Se eu aumento o metabolismo, automaticamente eu aumento também a eliminação que essa substância vai sofrer. Entenderam essa linha de raciocínio? Sim. Entenderam? Ok. Agora, aí a gente volta aqui, ó, para explicar, para finalizar nossa aula de hoje, tá? A gente volta aqui para explicar como que o metabolismo interfere. Então, como que a biotransformação vai interferir? Duas coisas o fármaco pode fazer, tá? Para realizar essa interação. O fármaco ele pode realizar o que nós chamamos de indução enzimática, ou ele pode realizar uma inibição enzimática. Então, você entendendo o que ele vai fazer aqui e aqui, você entende porque a linha de raciocínio é aquela que eu expliquei. O que significa indução enzimática? Indução enzimática significa aumento na produção das enzimas metabolizadoras. Quem vai me explicar isso então? Indução enzimática significa aumento na produção das enzimas metabolizadoras. Induzir, eu estou induzindo a enzima. Se eu estou induzindo ela, eu estou fazendo ela aumentar. Na indução enzimática, você não vai aumentar a produção das enzimas? Se você aumenta a produção das enzimas, o aumento na produção das enzimas metabolizadoras terá como consequência o aumento do metabolismo, concorda? Isso. Se eu tenho um aumento do metabolismo, eu teria o aumento da Eliminação. eliminação desse fármaco, tá bom? Eu teria o aumento da eliminação. Se eu elimino esse fármaco mais rápido, qual a consequência final sobre o medicamento? Se eu tenho um aumento da eliminação, automaticamente eu teria, então, a diminuição do efeito. Né? Eu teria uma diminuição do efeito farmacológico. Tá beleza? Uhum. Sim. Agora, na outra situação, inibição enzimática. O que é uma inibição enzimática? Inibição enzimática é agora a gente realizar a diminuição. Agora, Ao contrário, tudo o contrário. Aí vocês agora anotem tudo ao contrário. Inibição enzimática corresponde à diminuição na produção das enzimas. Então, eu diminuo agora a produção das enzimas. Que enzimas? Enzimas metabolizadoras. Se eu tenho a diminuição da produção dessas enzimas, automaticamente terei a diminuição do metabolismo
e automaticamente a diminuição da eliminação. Terei diminuição do metabolismo. Se eu diminuo o metabolismo, eu diminuo a eliminação desse fármaco. Aí corre risco de intoxicação? Isso. Se eu diminuo a eliminação do fármaco agora que é o problema. Se eu diminuo a eliminação, eu tenho agora como consequência o aumento de sua concentração plasmática. E o que é concentração plasmática? Concentração no sangue. Se eu tenho um aumento de sua concentração plasmática, o risco que eu sofro aqui agora, eu tenho um aumento da concentração, automaticamente eu terei o aumento do seu efeito e risco de intoxicação. Aumento do efeito e aumento do risco de intoxicação. Entenderam a linha de raciocínio? Sim. Beleza? Então é por isso que tem aquele critério rigoroso com os corticoides, né? Sim. Você tem vários medicamentos que têm que ser muito bem avaliados por causa disso aí, principalmente. Ó. Você tem medicamento que acelera o metabolismo. Então, se o medicamento... Essas enzimas, essa metabolização toda aí é uma complicação. Como que é? As enzimas, né, também. Corticoide. O corticoide ele pode ter algumas complicações no corpo. Aí vai depender do ponto de vista que nós vamos estar analisando ele. O ponto mais importante agora a entender do que aconteceu aqui é o seguinte. Quando a gente fala sobre inibição enzimática e indução enzimática, isso é muito importante, por quê? Porque um segundo fármaco, se ele mexe na capacidade das enzimas metabolizadoras, ele pode interferir diretamente no tempo de permanência dessa substância no organismo. Então, se ela fica menos tempo no organismo, o efeito passa. Solta os cachorros, Vivaldo. Se ela fica, ao mexer nessas enzimas, né? Se o fármaco fica mais tempo no organismo, ele pode causar uma intoxicação no paciente. E se ele é eliminado mais rápido, ele pode parar seu efeito antes do tempo. E cada caso é um caso. Você imagina, por exemplo, que a pessoa está tomando um medicamento, por exemplo, que a gente chama de imunossupressor, para evitar que ela tenha uma rejeição de órgão. E por um motivo ela está tomando uma segunda substância, um chazinho, que acelerou o metabolismo e acelerou a eliminação do fármaco, que está evitando a rejeição. Chega um momento que esse órgão começa a rejeitar. O organismo começa a rejeitar esse órgão e a pessoa acaba perdendo esse órgão. Por quê? Porque ela não notou que o chazinho que ela tomou acelerou a eliminação e fez com que o efeito do fármaco parasse antes do tempo e deu chance para o sistema imunológico daquela pessoa eliminar esse fármaco com maior facilidade. Tá bom? Então, em relação à indução e inibição enzimática, esse conceito que eu mostrei para vocês, na próxima aula eu vou ensinar vocês a interpretar um quadro. Aí aqui, ó, deixa eu até mostrar aqui, ó. Aqui ele já até tem a consequência aqui, né? A indução enzimática, ó, é a diminuição da concentração do fármaco seu efeito e a inibição enzimática aumenta a concentração do fármaco seu efeito. E só um minutinho. Aí depois dessa explicação teórica que eu mostrei para vocês
da enzima aqui, do citocromo, aí a gente tem esses quadros aqui, ó. E esses quadros aqui, tá? Ele vai mostrar exatamente aquilo que eu estava falando, ó. Dá uma olhada num quadro desse, por exemplo. Imagina que eu chego para você num quadro como esse aqui e falo assim, do jeito que ele está aqui, ó. O que a carbamazepina, quando associada à clozapina, vai realizar sobre a clozapina? Olha para esse gráfico, olha para esse quadro. Ela vai aumentar o efeito dela? Na produção da enzima, no caso, né? Metabólica. Indutor. Aí agora você já consegue, ó, você já consegue criar uma linha de raciocínio, ó. Você já consegue criar uma linha de raciocínio. Agora, imagina um quadro desse sem a aula de hoje. Por exemplo. É bem mais difícil de interpretar, não é? Fica meio no ar, né? Agora, com a aula de hoje, olha como que a mente já vai abrindo. A única coisa que faltou explicar para vocês é o substrato. O que é o substrato? O substrato é a substância que vai ser atacada pela enzima, tá? Então, ó, o que é o substrato? O substrato, a enzima em questão aqui é essa. Citocromo 1A2. A enzima, por exemplo, ataca, o substrato é a substância que vai ser atacada pela enzima. Aí agora, por exemplo, carbamazepina. A carbamazepina, ela não é um indutor? Então, se ela for indutor ou for um inibidor, o que é indutor? Indutor enzimático. Quer dizer que a carbamazepina, na verdade, ela vai fazer uma indução sobre a CYP1A2. Isso. E o que significa indução mesmo? Aumentar ou diminuir a enzima? Aumentar a produção das enzimas metabólicas. Isso. Então, a carbamazepina, por ser uma indutora, o que ela faz? Ela aumenta a produção dessa enzima. Se você aumentou a produção dessa enzima, automaticamente você aumenta também o quê? O metabolismo e a sua eliminação. Exatamente. Você aumenta a capacidade metabólica dela. Então, ela, quando atacar a clozapina, ela vai realizar uma metabolização maior sobre a clozapina. Automaticamente, qual que é a tendência? Que essa clozapina diminua seu efeito mais rápido. Farmacológico. Então, a carbamazepina associada à clozapina, a consequência é a diminuição do efeito da clozapina. Tá bom? Agora, a nossa próxima aula, a gente começa ela fazendo algumas interpretações sobre esses quadros aí. Eu quero vocês esperem nisso, porque quando cair a bula vai te falar que a carbamazepina é um indutor enzimático da CYP1A2, que funciona como a clozapina como substrato dessa mesma enzima. Então, na hora que você lê essa bula, você tem que compreender o que a bula está falando. E essa explicação de hoje aqui vai abrir a tua mente para você conseguir compreender inúmeras interações medicamentosas que podem acontecer. Tá beleza, pessoal? Então, de matéria teórica, a gente para aqui. Conseguimos avançar bastante coisa. Quase finalizamos as interações farmacocinéticas. E alguma pergunta sobre o ocorrido? O pessoal está vivo aí ainda? Não, foi tudo bem explicado. Não. Tá de boa, galera? Essa aula, você vai disponibilizar ela pra gente aí? Porque eu tive problema com a internet aqui. Peguei mais ou menos do meio pro final da aula. Não, de boa. Eu tô gravando ela. Eu fiz uma alteração na minha configuração desse Zoom aí. Vocês perceberam que a aula não para, né? Eu fui obrigado a pagar para mudar de categoria aí. Aí, quando você paga... Aí sim. Quando você paga lá, mete o cartãozão lá, você para com esse negócio de 40 minutos, entendeu? Então... Tem que desembolsar o dólar. Acaba que depende muito de como... Depende do ponto de vista da pessoa, né? Tem gente que acha que está gastando. Eu, na verdade, não estou gastando, eu estou investindo na minha profissão, né? Entendeu? Então, eu ter esse programa ao meu favor acaba facilitando a minha vida na hora de dar aula, né? Você imagina eu aqui tendo que interromper a aula para poder
por causa dos minutos acabando. Pô, é foda, velho. Então, melhor morrer aí, numa grana aí e matar esse negócio. Então, pessoal, tranquilo? Beleza? Como que é? Desculpa. Fala aí que falhou. Próxima aula, começar falando um pouquinho de substratos, por favor. Perfeito, perfeito. Aí eu vou pedir até um favor. No início da nossa aula, me recorde disso. Pode ser? Sim, senhor. Beleza? Aí você me recorda, a gente parte desse ponto, que eu acho importante mesmo para a gente fixar isso, se vocês ficarem com uma segurança bastante na hora de ler uma bula e conseguir fazer essa interpretação aí. Tá bom, galera? Então, com essa aula de hoje, vocês já conseguem já mexer mais no estudo dirigido ainda lá. Já conseguem destrinchar um pouquinho mais. Tá? Então, um grande abraço a todos aí. Prazer em revê-los. Beleza. Tá bom? Saúde para todo mundo aí. Semana que vem nós estamos juntos na fita aí. Fica com Deus. Usem álcool em gel. Que o meu... Boa noite, galera. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, galera. Valeu. Boa noite. Valeu. Meu olho tá até fechando aqui já. As recomendações. Precisando descansar um pouco. Um abraço, tá? Valeu. Tudo de bom, galera. Falou. Meio camuflado, mas eu tô aqui, viu? Nice. Acende a luz, Samuel. Camuflado aí, Samuel. Todo mundo sabe que você camufla já.